Voltamos com o Made in Agro. Ô, Antônio, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre como você finalizou o último bloco, né? Sobre as vegetações mais resistentes. Perfeito. A natureza é muito sábia, como você relatou no bloco anterior, né? É claro que as plantas não foram adaptadas ao fogo, tanto é que o fogo também não é tão velho assim. Mas elas são muito resistentes a temperaturas, né? Existem plantas que vivem ou viveram em temperaturas extremas e plantas que vivem em temperaturas extremamente baixas, né? Então elas se adaptaram a isso. E hoje o fogo é muito comum, né? O uso do fogo, hoje o fogo, assim, o fogo que é criminoso, o fogo que surge de maneira espontânea, enfim, não é difícil a gente contar lá incêndio para todos os lados. E quando vai se fazer uma área reflorestada, você vai refazer uma área de APP, ou uma área de proteção de manancial, ou renovar, enfim, ou vai intensificar uma área que está danificada, há de ser assim, ter bastante cuidado de colocar plantas mais adaptadas a temperaturas, ou no caso do fogo, que são algumas espécies que têm essas características. As plantas do cerrado, elas desenvolveram uma característica de ter a gente chama de suberina, que é uma epiderme bastante grossa, que é um isolante térmico que protege o câmbio onde ficam os vasos condutores da seiva. Então, ela é extremamente resistente à temperatura. Então, é muito comum você passar num lugar que teve queimada, elas estão todas pretas. Você só vê, parece que é carvão, né? Sim. Mas elas estão intactas internamente. À medida que a chuva vier, elas rebrotam e refazem novamente. E, então, ter o cuidado de não plantar algumas espécies que são suscetíveis. Como, por exemplo, são infinitas as espécies que são suscetíveis ao fogo, mas uma delas é a família das mirtáceas, que é a jabuticaba, que é o eucalipto, que é a goiaba, que é a resedá. Elas têm uma suberina muito sensível, qualquer tipo de fogo que passar, elas morrem. Então, para se refazer ou formar uma área de reserva, tem que ter assim, atenção, porque uma hora ou outra o fogo vai passar por ali. Sim. Antônio, a gente está comentando só sobre plantas, árvores, né? Mas também eu creio que o equilíbrio ecológico é muito danificado, né? Muito, muito, muito danificado. Você vai se lembrar disso lá quando a gente estudava física lá no colégio. Uma das coisas, da regra principal da dinâmica, ou da estática, desculpa, era o equilíbrio de forças. O que era a coisa mais importante na estática para ficar parada? A somatória das forças tem que ser igual a zero. Essa era a regra que partia para a gente fazer todas as contas. Você lembra disso? Lembro. Então, e o que é o desequilíbrio? É ter uma força a mais do que a outra, né? Então, se tudo aquilo que está em desequilíbrio está se movimentando para bem ou para mal, depende da questão que a gente está estudando. No caso de queimada, é para mal. Então, uma queimada, ela força, no caso, por exemplo, de animais. Muitos animais, muitas espécies, elas migram. Estudos mostram isso, que depois de 1 ou 2 ou mais queimadas, eles migram, eles não ficam mais ali. Alguns ainda são mais teimosos e ficam ali na próxima, porque o mato se refaz, a árvore se refaz, né? Se for uma espécie mais adaptada. Então eles voltam, mas algumas espécies de animais, elas vão embora, exatamente por causa de ser afetado por esse excesso de calor, excesso de fogo, enfim, um ambiente muito, muito ruim para elas, né? E é por isso que a gente acha que algumas espécies estão extintas ali naquele local, mas elas migraram para outro espaço. Tem uma série de espécies, Rafael, principalmente de aves, né, que a gente acha que não tem mais aqui, por causa do ambiente. Eu posso citar de alguns pássaros que a gente não vê aqui. O pássaro preto, por exemplo, é exatamente por causa disso, por causa do ambiente. Mas se você for em Goiás, em Minas, que o ambiente é propício, eles estão lá, né? À medida que o ambiente lá fica desfavorável, eles vão migrar para outro lugar. Então, até um momento que, se o ambiente de maneira geral for ruim, aí a espécie sucumbe, ela acaba mesmo, né? Mas enquanto isso eles vão se defendendo, eles vão para os lugares mais convenientes para se procriarem. E nesse período aqui de seca... a gente tem o período no início do inverno, né? No comecinho do inverno até o começo do verão, é uma época muito seca, onde a vegetação para nós aqui do hemisfério sul fica seco. E é exatamente suscetível a queimadas. Então existe o fogo que é criminoso, né? Existe o fogo que não é criminoso, mas é uma coisa
que o agricultor vai fazer uma pequena queimada, vai fazer uma limpada, esse fogo fica incontrolável, vai embora. E existe o fogo espontâneo, que muita gente, eu particularmente não acredito, né? A pessoa, um cigarro, tudo bem, ó, a pessoa passa fumando, joga um toco de cigarro, pega fogo, mas uma lata, não sei o que, um vidro, eu acho muito difícil. A questão é a mão do homem mesmo. Sempre tem, mesmo que o pessoal fala, jogou um cigarro, mas não era por querer, mas foi, né? Porque às vezes pode ser até inconsciente, sozinho ele não ia, né, exatamente. Rafael? Alguém jogou, sem dúvida. Mas é um período altamente suscetível. Por isso que tem que ter muito cuidado. Todo mundo tem. Quem é o dono da propriedade? E nós que não somos donos da propriedade também temos que ter o cuidado de colaborar para que não aconteça isso. Exatamente. Exato. E antes de continuarmos nosso assunto, eu gostaria de chamar o Aislan Krambeck, que vai dar uma dica super importante para nós. Pessoal, e olha só quem encontramos aqui no evento Agroconexão. Empresas de grande nome como a Krambeck Contábil lá de Matão, né? Então, o Aislan está aqui. Tudo bem, Aislan? Bem, e você, Rafael? Tudo bem, Aislan? Bem, e você? O Aislan, me fala um pouquinho a importância de um evento desse e vocês estarem presentes aqui. O Conexão Agro ali trouxe como tema os créditos e as instituições financeiras apoiando o agro. A gente sabe que o agro precisa muito dessa alavancagem, seja instituições privadas ou públicas, para aumentar a sua produção e para poder custear os seus negócios. Porque uma produção rural, muitas vezes você planta agora e você colhe daqui a um tempo, como na pecuária, um tempo longo de engorda de um gado. Então, é necessário um tema extremamente importante para o mercado agro. Ô Edvan, e a Krambeck dá toda essa assessoria para as pessoas, principalmente do agro, não é isso? Certamente. Um tema como esses temas que foram elencados hoje, dão suporte, com certeza, de conhecimento e estrutura para a gente levar até nossos clientes mais informações e prestar mais informações com propriedade para todos os nossos clientes, né? Assim como as ferramentas financeiras, tecnológicas e até eventualmente situações de riscos climáticos, todas as situações que englobam o agronegócio brasileiro. Então são informações relevantes que podemos levar para os nossos clientes de forma segura e clara, ajudando aí no dia a dia da lida do produtor rural. Aislan, eu tenho uma curiosidade. O produtor, o que ele precisa ter de informações para realmente buscar um crédito? Um dos temas importantes que foram tratados aqui é sobre a gestão dos negócios do produtor rural. Aqui nós tivemos uma instituição abordando isso, que a dificuldade às vezes de trazer o crédito para o produtor rural é o controle dos custos dele. Por quê? O produtor, quando ele vai tomar o crédito, ele precisa informar o que ele precisa. Quanto eu preciso para me produzir? E o produtor muitas vezes não está com essas informações muito bem geridas. Aí que vem a atuação do escritório. Aí que vem Krambeck Contábil junto. Toda essa gestão do negócio dele, a gente faz. Porque se ele não tiver essa segurança financeira e esses controles no seu dia a dia para mostrar para a instituição que ele precisa, ele não consegue tomar esse crédito. Isso é muito importante e isso foi mostrado aqui hoje. Perfeito. E vocês conseguem atender desde o pequeno produtor até um produtor gigantesco? Certamente. Hoje temos uma gama de negócios bem ampla e atendemos desde o pequeno, médio e grande produtor rural com toda a expertise que nós temos aí durante todos esses anos. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Nós que agradecemos. Muito obrigado pela parceria. Obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado. E você que está acompanhando o Made in Agro, continue aí que no próximo bloco vamos falar sobre a falta de chuva e irrigações.